Olá, meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs. Estamos dando de início a um novo programa Momentos de Luz da Rádio Cruzeiro Universal. Para quem não me conhece, sou Cláudio José Miranda, o irmão antigo na doutrina, 36 anos de Santo Daime, onde venho aqui compartilhar revelações, insights, inspirações que venho recebido nos trabalhos do Daime e nas minhas meditações, especialmente na manhã, no nascer do sol. Não se assustem com o meu agasalho, porque aqui onde eu moro, em Petrópolis, hoje está muito frio. No programa anterior, eu falei sobre a questão da alimentação e da oração, a importância da alimentação e da oração. Antes de entrar no novo tema, apenas observações sobre a questão da alimentação. Para quem assistiu o último programa, deve estar lembrado que eu relativizei a importância da alimentação em relação à questão interior do desenvolvimento da consciência. Lembrei daquilo que Jesus falou, que o mais importante é aquilo que sai da nossa boca e não aquilo que entra. Agora, isso não deve servir de pretexto para nós consumirmos qualquer porcaria, qualquer coisa. E em relação à questão da alimentação da carne, tá? Apenas uma pequena observação. É importante a gente comer cada vez menos carne. E a tendência natural da pessoa que vai evoluindo espiritualmente, ampliando sua consciência, é ter mais empatia com todos os seres vivos, inclusive com os animais. Então, a tendência é a pessoa cada vez comer menos animais, menos produtos de origem animal. Por quê? Porque os animais sofrem quando são mortos, né? Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Quanto mais complexo, evoluído é o animal, o sistema nervoso do animal, maior o sofrimento. Apenas um exemplo, né? Um boi e uma vaca sofrem muito mais do que um peixe. O peixe também sofre, tá? Somente quando ele é retirado da água, ele se sente meio sufocado, né? Às vezes ele recebe marteladas para poder morrer mais rápido, mas como o seu sistema nervoso é mais simples, menos sofisticado do que animais mais complexos, né? Como as ovelhas, bois e vacas, né? Ele sofre menos. Então, a tendência natural da humanidade, na medida que ela for evoluindo, é consumir cada vez menos carne, né? Lembrando que existe cada vez mais a tendência de se fazer o abate ético, que é o abate do animal com o menos sofrimento possível. Tá? Isso é uma evolução, não é o ideal ainda, mas é bem melhor do que aquilo que a gente vê nos matadouros que tem acontecido e vem acontecendo na história da humanidade. A ideia, né, a tendência da nossa evolução é um dia nós chegarmos até nos alimentarmos unicamente de luz. Tá? Isso vai ser num futuro, talvez mais distante, mas é a tendência natural da evolução da humanidade, na medida que ela for realmente evoluindo espiritualmente. Bem, o tema do programa de hoje é as regiões do mundo espiritual, também conhecido como o além. Existe céu, inferno, purgatório, umbral, a reencarnação é compulsória, é inevitável. Então, isso são temas que nós vamos tratar, né, superficialmente, porque é um tema muito complexo, profundo, e vamos falar um pouco sobre isso. Antes de nós entrarmos nessa questão do mundo espiritual, conforme nós entendemos, né, precisamos entender que a realidade que nós vivemos, né, possui 4 mundos ou 4 dimensões. Né?
Existe o mundo material visível exterior, o mundo material interior, né? Esse mundo material exterior é esse universo, a natureza, né? O mundo que nós contemplamos pelos 5 sentidos. Né? Existe o mundo material interior, que é composto pelo nosso corpo físico, pelo ego e pela mente. Né? O ego e a mente, apesar de serem mais sutis, é também material. É uma matéria sutil, porque nós não somos o nosso corpo físico, o nosso ego e a nossa mente. Né? Estamos muito identificados com eles, mas nós não somos isso. Tá? E o trabalho espiritual é nós vencermos, né, um dos aspectos do trabalho espiritual é vencermos essa identificação com o corpo físico, seus necessidades, o ego com seus desejos, e a mente também, que alimenta o ego alimenta a mente. Né? Nós não somos o corpo físico, não somos nossas emoções, não somos nossos pensamentos. Nós somos a consciência, né, que utiliza o corpo, o ego e a mente. Tá? Bem, e existe um mundo espiritual invisível exterior e existe um mundo espiritual invisível interior. Esse mundo espiritual invisível interior é a nossa alma e nosso espírito, ou centelha divina, ou eu superior. Tá? E nós vamos, então, na verdade, nos dedicar mais à questão do mundo invisível exterior, né? Tentando responder essas questões que a maioria das pessoas se fazem. O que acontece depois do nosso desencarne? Para onde nós vamos? O que acontece? Então eu vou apresentar aqui uma topografia desse mundo espiritual, tendo como referência a ciência iniciática, as tradições espirituais universais, comuns à maioria das religiões, além de revelações pessoais, que na verdade apenas aprofundam, né, isso que essas tradições, esses caminhos vêm falando. Tá? Não vou estar me referindo a nenhuma religião especial, tá? Porque religiões ainda têm muitas crenças, né? Tem uma mistura da verdade revelada aos seus fundadores, revelada também aos seus místicos e santos, mas existem muitas crenças criadas pelo ser humano. Então isso divide, cria confusão. Então eu vou falar aquilo que é comum a todos os caminhos espirituais, aquilo que a ciência iniciática colocou como o que é o mundo espiritual exterior. Esse mundo espiritual exterior, né, é composto, né, do céu ou regiões celestiais, que são 3 céus. Tá? O céu inferior, intermediário e superior. O céu inferior é o céu da sabedoria divina, o céu intermediário é o céu do amor divino, e o céu superior é o céu onde se encontra tanto a sabedoria quanto o amor divino. Tá? Existe o mundo espiritual intermediário, que é composto daquilo que os espíritas chamam de colônias espirituais, né? Composto, onde também nós encontramos os céus de cada religião, ou egrégoras espirituais de cada uma das religiões, das principais religiões. Porque quando a pessoa desencarna, um católico, um evangélico, um budista, um muçulmano, ele, né, se ele foi uma boa pessoa, ele vai inicialmente para esse céu, o céu católico, o céu evangélico, o céu espírita, o céu muçulmano, e depois então ele é conduzido para outras regiões do mundo espiritual. Tá? Isso são manifestações da misericórdia divina para evitar que a alma daquela pessoa que desencarnou não fique chocada, né,
em função daquelas crenças que ela foi educada, tá? Então ela vai para aquela região onde ela vai encontrar um ambiente já conhecido em função das suas crenças. Depois ela passa para no mundo espiritual intermediário, né, onde ela vai encontrar regiões onde ela vai receber oportunidades de crescimento espiritual. Se ela não conseguiu a iluminação, né, quando ela esteve encarnada, ela vai poder ter essa oportunidade nessas regiões desse mundo espiritual intermediário. Ela vai receber oportunidades de ajudar, né, pessoas que vão desencarnar depois dela. Tá? Ela vai ter várias oportunidades de receber orientações para poder, então, alcançar a iluminação ou o segundo nascimento no mundo espiritual, caso ela não tenha alcançado enquanto esteve encarnada. Tá? E existe as regiões infernais, o inferno ou regiões infernais, ou segundo a terminologia espírita, o umbral. Tá? É importante deixar claro que o inferno não tem nada a ver com aquele cenário construído pelo cristianismo exotérico, exterior, que foi criado para assustar as pessoas, para criar medo. Tá? Aquele lugar onde tem um fogo eterno, diabos com um tridente espetando as pessoas, não é nada disso. Tá? Essas regiões infernais não é um castigo, nem são eternos, nem eterno, excetuando o terceiro inferno. Assim como no céu existem 3 dimensões, tá? Um primeiro inferno, que é o inferno da mentira, um segundo inferno, que é o inferno dos males, e o terceiro inferno, onde se conjuga a mentira e os males. Esse terceiro inferno são das almas mais corrompidas. Esse geralmente não tem volta. Agora o primeiro e segundo inferno, existe volta, existe possibilidade de redenção, somente para aqueles demônios. Né? Então, quem são os habitantes, né, desse céu, desse inferno, do mundo espiritual? São as almas desencarnadas. No caso do céu, regiões celestiais, os anjos originais, né, aqueles que não caíram quando houve a primeira rebelião de Lúcifer e do seu séquito. Tá? Então tem esses anjos originais, tá, que nos acompanham, nos protegem, nos ajudam. E existem as pessoas que, ao passarem pela região do mundo espiritual intermediário, se habilitaram a se tornarem anjos também. E cumprem a função de anjos, nos ajudando de onde eles estão. Tá? E no caso das regiões infernais, existem os demônios originais, aqueles que se rebelaram junto com Lúcifer, tá? E não tiveram oportunidade de encarnar, de resgatar através das encarnações aqui no mundo material, nessa terra e em outras terras. Tá? Esses demônios, né, eles estão nessas regiões infernais. E existem os seres desencarnados que se corromperam profundamente na sua encarnação e se transformaram em demônios ou em diabos. Tá? Essas regiões infernais, as pessoas não vão para lá, assim, não são condenadas a irem para essas regiões infernais. Não é um castigo, pelo contrário, é um exemplo da misericórdia divina. Tá? Essas pessoas que vão para essas regiões, que se corromperam, né, pelos males, pelas mentiras, né, elas vão naturalmente se encaminhando para essa região. Tá? Ninguém empurra elas para lá, elas vão naturalmente para lá. Elas rejeitam as regiões celestiais. Por quê? Porque elas não têm capacidade de suportar a vibração e a luz dessas regiões celestiais. Então elas iriam sofrer horrores, né, se uma pessoa corrompida, desencarnada corrompida, fosse colocada nessa região celestial.
Então, para evitar esse sofrimento que não ia levar a lugar nenhum, elas mesmas se encaminham para essas regiões infernais. Onde o que acontece lá? Né? Elas acabam fazendo o inferno uma das outras. É como aquela pessoa egoísta que quer mandar, que quer ser servida, vai encontrar com seus iguais. Com seus iguais. É aquela região que todo mundo quer mandar. Todo mundo quer ser servido, ninguém quer servir. Então, o que acontece lá? Cada um acaba se tornando um inferno um dos outros. Tá? Isso é o que acontece nessas regiões infernais. Então, é aí onde o inferno são os outros. Tá? Aquilo que o Sartre falou, o inferno são os outros, é onde se realiza, se concretiza essa expressão. Tá? Porque aqui na Terra, às vezes, alguns fazem o papel de infernizar a vida dos outros, outros fazem o papel de anjos que ajudam, tá? E outros ficam no meio termo. Tá? A questão da reencarnação. Tá? Existe uma visão do espiritismo ou do hinduísmo e do budismo que coloca a reencarnação como algo compulsório, inevitável, tá? Como se a pessoa fosse sempre evoluindo, tendo que reencarnar sempre para evoluir sempre. Tá? Isso é só parcialmente verdade. Na verdade, a reencarnação não é inevitável. Ela é uma exceção, não é a regra. É uma das possibilidades que pode acontecer quando a pessoa desencarnou e não se iluminou, ou não teve o segundo nascimento aqui enquanto estava encarnado. Porque se a pessoa aproveitou essa encarnação e se iluminou, alcançou o segundo nascimento, que é aquilo que Jesus, Deus, espera de nós, que o Padrinho Sebastião falou várias vezes, tá? Ela vai direto para as regiões celestiais. Ela só, às vezes, ela pode até reencarnar se ela tem uma missão muito especial para realizar aqui na Terra. Tá? Caso contrário, ela não vai precisar reencarnar. Tá? Quem é que reencarna aqui? Tá? São aquelas pessoas que têm desejos e apegos muito grandes em relação aos bens materiais, à comida e ao sexo. Por que essas são as que reencarnam, que tendem a reencarnar mais? Porque elas precisam de um corpo físico para realizar esses desejos. Tá? Então elas estão muito presas a esses desejos, então elas ganham um novo corpo físico, porque elas estão ligadas ainda a essas questões, esses atrativos que o mundo material oferece. Tá? Já pessoas que não têm esses desejos, esses apegos, mas que têm uma série de defeitos, como orgulho, inveja, ira, né? E tudo isso elas podem ser corrigidas no mundo espiritual intermediário, através de situações onde elas são colocadas, onde elas percebem o mal que elas fizeram, o mal que elas continuam a ter, enquanto elas ainda alimentam esse tipo de sentimentos negativos, né? Como eu falei, o orgulho, a ira, a inveja, tá? E outros desse tipo aí. Então, né, a pessoa, ao desencarnar, tem quatro possibilidades. A primeira, se ela realmente se iluminou, conseguiu o segundo nascimento, ela vai para regiões celestiais. Se ela não se corrompeu totalmente, profundamente, ela vai para as regiões, para o mundo espiritual intermediário, tá? Ou reencarna. Tá? Se a pessoa se corrompeu, né, profundamente, né, foi dominada, né, pelo ódio, pela mentira, né, pela crueldade,
então ela vai naturalmente para as regiões infernais, podendo ter a possibilidade de reencarnar ou de subir para as regiões espirituais intermediárias e depois até para as regiões celestiais. Porque Deus quer que todos nós nos salvemos. Tá? Todos nós somos condenados a sermos deuses. Tá? A única diferença é que podemos optar um caminho mais rápido, menos doloroso, ou um caminho mais longo e mais doloroso. Tá? Cabe a cada um de nós escolher um desses dois caminhos. Portanto, é muito importante que nós aproveitemos essa encarnação que estamos vivendo. Aproveitemos o santo daime que estamos tomando para alcançar a iluminação segundo o nascimento. Tá? Porque aí entra a questão da morte, do desencarne. Tá? Não devemos ter medo da morte. Tá? Porque o que morre é o corpo físico. Né? Nós não morremos, nós somos almas e espíritos imortais. Tá? A morte é nossa amiga. Tá? Quem teme a morte teme também a vida e não vai aproveitar a vida. Tá? Para a gente aproveitar a vida tem que perder o medo da morte. O que nós devemos temer é exatamente não ter aproveitado essa vida para alcançar a iluminação, o segundo nascimento. Porque aí a gente vai chegar do outro lado de mãos vazias. Tá? Nós vamos nos arrepender, vamos sofrer, tá? Desnecessariamente. Então, para não passarmos por isso, que todos nós possamos aproveitar o máximo possível essa vida, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá a todos para fazer o bem, para buscar o autoconhecimento, a consciência superior, a recordação de quem nós somos realmente. Nós não somos o João, o Manuel, a Maria, a Joaquina. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência na matéria. Tá? Nós não somos seres que têm uma alma ou espírito. Tá? Isso é uma forma errada de ver. Errada de ver. Tá? Na verdade, nós somos um espírito, uma centelha divina, que tem uma alma que, por sua vez, está encarnada num corpo físico. Tá? Essa consciência que devemos procurar trazer para a nossa vida. Tá? Existem algumas obras, tá? Eu falei no outro programa anterior sobre a questão da leitura, do estudo. Tá? Existem obras que nos ajudam a entender melhor como é esse mundo espiritual. Tá? O Espiritismo tem várias obras, né? Principalmente aquelas que falam sobre colônias espirituais. A mais conhecida de todas é o Nosso Lar, que é uma das colônias que existe. Né? Existem outras, muitas, aqui no Brasil existem muitas, né? Fazem parte desse mundo espiritual intermediário. Né? Existe uma obra importantíssima que eu acho muito mais aprofundada que aquela trazida pelo Espiritismo. Porque o Espiritismo, né, apesar de ter um papel, de ter coisas muito positivas, né, as mensagens espíritas, a do Kardec e as posteriores, são dadas por espíritos ainda em evolução. Tá? Então, nem tudo que é colocado pelas mensagens espíritas é totalmente verdade. Existem comunicações espirituais mais profundas, mais verdadeiras. Como, por exemplo, a obra do místico sueco Emanuel Swedenborg, que viveu no século XVII. Ele tem uma obra enorme. Tá? Ele se desdobrou, sua alma foi levada aos céus, ele conversou com os anjos e descreveu tudo aquilo que ele viu. Ele foi para o céu, foi para o mundo espiritual e foi para o inferno. E a principal obra em que ele descreve esse mundo espiritual chama-se O Céu e o Inferno. É a descrição mais detalhada, mais fiel do que temos sobre esse mundo espiritual, sobre o céu, o inferno e esse mundo espiritual intermediário. Eu recomendo enormemente essa obra, que pode ser conseguida na internet. Outra obra muito importante, tá,
que é aquela que eu já falei anteriormente, que é a obra Nova Revelação, cujo principal é o grande Evangelho de João. São 10 volumes em que Jesus fala na primeira pessoa, esclarece sobre isso e muito mais coisas. E dentro dessa obra, né, da Nova Revelação, recebida por um austríaco no século XIX, mais ou menos na mesma época que o Kardec recebeu suas comunicações espíritas, né, esse austríaco chamado Jacob Lober recebeu pela voz interna, ou seja, não é psicografia, porque os espíritos mais elevados mesmo não fazem incorporação, tá? Eles se comunicam através da voz interior das pessoas preparadas para isso, né? Ou escolhidas e preparadas para isso, o meu caso desse Jacob Lober e outros dessa mesma linha, tá? Então, dentro dessa obra, né, existem 2 livros dessa obra, Nova Revelação, que falam sobre o mundo espiritual. Uma chama-se Bispo Martin, outra é Ernesto Blum. Esse Bispo Martin é a história de um bispo católico que desencarnou. Ele achava que ia ser recebido pela corte celestial, só que não foi bem isso que aconteceu. Ele, como todo religioso, ligado à religião externa, né, preso a crenças e a rituais exteriores, ele estava muito enganado. Então, esse livro é muito interessante, que mostra a evolução dessa alma até a compreensão dele da verdadeira religião de Jesus, onde lá no mundo espiritual, depois de ele ter passado por várias experiências, ele realmente chega à luz do verdadeiro cristianismo, da qual ele estava muito longe, apesar de ser um bispo. Esse outro livro, que é o Ernesto Blum, tá? É a história de um revolucionário do século XIX, que foi fuzilado, morreu como a maioria dos revolucionários daquela época, da época atual, eram materialistas, ateus, não acreditavam em nada, ou eram agnósticos, né? Então ele também teve uma grande surpresa, porque ele, apesar de ser fuzilado, ele estava continuando existindo. Então ele também passou por várias experiências no mundo espiritual até encontrar Jesus e o verdadeiro cristianismo, tá? Ele foi obrigado a rever tudo aquilo que ele acreditava ou não acreditava. Então, são as melhores obras, esse do Swedenborg e essa da Nova Revelação, são as melhores obras para a gente ter um conhecimento mais detalhado, mais profundo sobre esse mundo espiritual exterior. Antes de terminar, eu queria lembrar uma coisa muito importante, né? Mais importante do que a gente ter um conhecimento muito grande sobre esse mundo espiritual exterior é ter o conhecimento do nosso mundo espiritual interior. Conhecermos a nossa alma, nosso espírito, ou centelha divina, ou eu superior. Isso que é o mais importante. Porque se a gente conhecer isso, vai conhecer tudo, né? Como está escrito lá no templo de Delfos, na Grécia Antiga, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, né? Porque aquilo que existe dentro de nós, aquilo que existe fora de nós, existe dentro de nós, tá? Então, se a gente desleixar, né, esse autoconhecimento de nós mesmos, tá? Não adianta nada a gente ter o conhecimento mais profundo, seja do mundo material exterior ou seja do mundo espiritual exterior. Isso vira uma erudição que só alimenta o ego, que é o nosso grande inimigo. Porque a gente só vai conhecer a nós mesmos, a nossa verdade espiritual interna e externa, se a gente superar o ego, tá? Então, e nós tomamos o Daime para superarmos o ego, tá? Então, isso é um lembrete que nunca é demais nós lembrarmos isso. Espero, então, que esse programa tenha ajudado, tenha sido útil a todos que tiveram essa consideração de me ouvir, de me acompanhar.
Gostaria de convidá-los a conhecer meus outras plataformas, que é o meu canal do YouTube, que se chama Cláudio Igreja Invisível, que é o meu perfil do Facebook, é Cláudio José Miranda. Gostaria de lembrar também que todos os programas anteriores ficam gravados na plataforma da Rádio Cruzeiro Universal. Se você gostou desse programa, fale com outras pessoas que não conhecem ainda, né? Compartilhe, avise que tem esse programa, que vai continuando a ter quinzenalmente, enquanto Deus quiser. Eu estou aberto a contatos para tirar dúvidas, ouvir a opinião, aquilo que cada um tem a dizer também, que vai me ajudar também a acrescentar nos meus estudos. Esse contato pode ser feito através do WhatsApp, através do Messenger, do Facebook, né? Coloco à disposição o meu WhatsApp, que é 21 996 480537, para aquelas pessoas que queiram realmente ter um aprofundamento e que queiram receber o link desse meu canal também, que nem todo mundo encontra, né, esse link apenas buscando Cláudio Igreja Invisível. Então, né, eu aqui me despeço, aguardando o nosso próximo encontro, no nosso próprio programa, agradecendo a atenção que todos vocês, né, me deram nesse momento. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.